Olá, irmãos. É um prazer estarmos juntos, mais uma vez, para falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje aí, com a responsabilidade da EBV. E agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse recurso, que nós estamos aí já desenvolvendo há algum tempo, que é o recurso online, vivendo aí esse momento de isolamento. Esse recurso tem nos ajudado, tem contribuído para a pregação da palavra de Deus. E mesmo agora, nesse momento híbrido, alguns momentos presenciais, aí, alguns irmãos indo à igreja, outros irmãos ainda assistindo os cultos das suas casas, a gente entende que mesmo no momento em que voltarmos 100%, a gente vai ter que continuar com esse trabalho online, porque esse trabalho online ele dá frutos, ele alcança muitas pessoas. Então a igreja ela tem que se adaptar também a isso e estar desenvolvendo também essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar usando a mídia, estar usando a internet, YouTube, Facebook, para estar divulgando a palavra de Deus. Essa é a chave. Bom, meus irmãos, Deus tem colocado muito no meu coração um tema, que, assim, eu tenho conversado muito com os jovens em relação a isso. Inclusive, nessa semana foi o nosso tema do nosso PGM. Nós sabemos que muitas das vezes, infelizmente, as pessoas elas têm a tendência de só procurar a presença de Deus, no momento de tribulação, no momento de dificuldade. Infelizmente, isso é uma realidade na juventude, uma realidade entre os adultos. Infelizmente, em muitos momentos, muitas pessoas só vão procurar a Deus quando precisam de uma bênção, quando precisam de que Deus ajude a resolver um problema. Então essas pessoas se aproximam de Deus, essas pessoas começam a frequentar os cultos, essas pessoas começam a desenvolver uma vida de oração. Mas o triste da história, meus irmãos, é que quando a pessoa tem aquele seu problema resolvido, ou tem aquela situação resolvida, ela começa de novo a se afastar da presença de Deus. Essa situação é a parte triste da história, é ver que as pessoas muitas das vezes se aproximam de Deus no momento de tribulação, e aí quando o mar está calmo, as pessoas se afastam da presença de Deus. E entendendo isso, irmãos, eu começo a perceber que em alguns momentos Deus permite que algumas tribulações aconteçam na nossa vida para que a gente seja a todo momento trabalhado, como um diamante bruto, em que Deus vai trabalhando dentro dessas dificuldades. Então, às vezes, num primeiro momento, como somos seres humanos, a nossa tendência é entrar em desespero, é ficar nervoso, é ficar, assim, desesperado, na verdade, por passar por uma situação que, num primeiro momento, você não enxerga a solução. Então, essa é a nossa natureza. Mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que crer, irmãos. Na verdade, nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus de milagre, um Deus que é onisciente, que é onipresente, um Deus que cuida de nós a todos os momentos. Então nós temos que exercitar essa fé, acreditar que mesmo naquela tribulação, você, eu, podemos olhar aquela situação e ver algo de positivo naquilo ali. Naquela tribulação, aproveitar aquela tribulação como oportunidade de crescimento, de amadurecimento espiritual, para se aproximar cada vez mais do Senhor, para exercitar cada vez mais a nossa fé e também para poder crescer espiritualmente. E aí, consequentemente, abençoar outras pessoas. Muitas das vezes a gente passa por uma tribulação e aí Deus está conosco ali, nos ajuda, nos abençoa e a gente vence aquela situação, a gente aprende com isso. E quando a gente olha para o lado, tem um irmão passando exatamente pela mesma situação. E aí você, com conhecimento de causa, porque você já passou por aquilo lá atrás, você pode aconselhar aquele irmão, você pode motivar aquele irmão, para que aquele irmão possa continuar firme na presença do Senhor. Uma coisa, meus irmãos, que tem mexido muito comigo nos últimos dias, é o tema, o poder da oração. Não é o tema do que nós vamos falar aqui agora, mas esse tema ele tem feito muita diferença na minha vida.
eu tenho percebido que conforme nós, de uma forma geral, exercitamos as nossas orações, né? Temos uma vida de oração com Deus, Deus começa a abençoar a nossa vida de uma forma especial. E o mais interessante, né? Isso eu estou aprendendo aí com o irmão Wellington, nos estudos que às vezes a gente faz. Quando você ora por uma pessoa, Deus abençoa você, porque você está preocupado com aquela pessoa, com aquele seu irmão. Então, o fato é que temos que confiar em Deus, independente da tribulação, né, que cada um porventura esteja passando. A gente sabe que a nossa vida, hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, que é um momento que está afetando todo mundo, mas em condições normais, vamos dizer assim, todos nós passamos por algumas dificuldades. Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema conjugal, seja um problema com o filho, ou com a filha, ou com o pai, ou com a mãe. Todos nós passamos por problemas. A diferença está, meus irmãos, em como nós vamos trabalhar esses problemas. E é claro, irmãos, nós temos um diferencial. Somos servos de Deus. Conhecemos, né, o médico dos médicos, o doutor dos doutores, né, o Senhor dos senhores, que pode todas as coisas, que pode abrir as portas que estão fechadas, que pode fechar as portas que estão abertas. Eu também tenho aprendido com os irmãos do grupo de oração que Deus tem para a gente 3 respostas: sim, não e espera. Às vezes aquela resposta que você tanto quer não vai vir naquele momento. Ou de repente não vai vir aquela resposta, pode vir um não. Está esperando um sim? Pode vir um não. Está esperando um não? Pode vir um sim. O fato, meus irmãos, é que nós temos que confiar em Deus e colocar realmente a nossa vida na presença do Senhor. E entender que cada dificuldade que nós passamos, nós temos condição de vencer. E vamos crescer com aquilo. E vamos evoluir. A nossa vida espiritual a nossa comunhão com Deus vai aumentar. A nossa oração, né, a nossa leitura da Bíblia, tudo isso cresce junto, né, quando você passa por uma dificuldade. Então essa é a ideia. Baseado nisso tudo que eu conversei, que eu tentei aqui dar uma breve introdução, na verdade falei bastante, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá em Romanos, capítulo 5, tá? Versículos de 1 a 5. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Eu estou aqui com uma Bíblia online, versão da nova NVI, e diz o seguinte, Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Então vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, meus irmãos, lendo esses cinco versículos, eu entendo que a mensagem que Paulo gostaria de deixar é que, mesmo dentro da tribulação, nós estamos sendo trabalhados por Deus. A nossa fé está sendo trabalhada, a nossa confiança está sendo trabalhada, a nossa comunhão com Deus está sendo trabalhada. Aquele momento de dificuldade está servindo ou tem que servir para o nosso amadurecimento. É como aquele filho pequeno que está aprendendo a andar. Ele não começa a andar de cara. Ele levanta, começa a andar, ele cai, muitas das vezes machuca, mas ele persevera, ele continua tentando, e aí ele aprende a andar. E aí daqui a pouco ele está aprendendo a correr, daqui a pouco ele está aprendendo a andar de bicicleta, e sempre nesse processo, começa ali com dificuldade, cai, machuca, mas continua. E aí evolui, cresce, aprende.
tem condição de ajudar outras pessoas. Então, quando eu leio esses versículos de Romanos, eu penso exatamente nisso. Meu irmão, eu não sei qual é a dificuldade que o irmão está passando. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade conjugal, pode ser uma atividade de trabalho, né? uma necessidade de trabalho, né? Eu não sei, mas eu sei que o irmão, eu, servimos a um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que com certeza está cuidando de você. Então, entra para o seu quarto, coloca o seu joelho no chão e chora aos pés do Senhor. Coloca aos pés do Senhor o seu problema. E uma outra coisa muito importante, irmãos, converse com os irmãos. Procure um irmão da sua confiança, da liderança da igreja, do grupo de oração. Procure esse irmão e compartilhe com ele a sua dificuldade. E peça para que esse irmão te ajude em oração. Se você se sentir à vontade, procure mais um outro irmão. Não é você, a intenção, irmãos, não é espalhar o seu problema. Mas a intenção é você pegar aqueles irmãos que estão mais próximos a você. Falar, irmão, estou passando por uma dificuldade, me ajuda em oração. Eu estou com um problema aqui no meu trabalho, não sei como resolver, me ajuda em oração. Às vezes você pode compartilhar isso até no PGM, até no culto de quarta-feira. Irmãos, gostaria que os irmãos orassem por mim, eu estou passando por um problema no meu trabalho. Não precisa entrar em detalhe, Deus sabe de todos os problemas. E aí os irmãos vão ajudar você em oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagine a oração de vários justos orando por você, orando pela sua vida. Com certeza, meus irmãos, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Então, eu vejo essa situação do texto e de toda a nossa conversa como Deus realmente lapidando um diamante que está bruto, que precisa ser trabalhado. E aí lá na frente ele vai ser aquele diamante bonito, vistoso, que vai ter valor, né? Na verdade, irmãos, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Estamos aqui para servir a Deus, mas estamos aqui também para nos ajudar. Somos irmãos ou não somos? Então, por que não nos ajudarmos em oração? Por que não estarmos juntos orando por um irmão que está com alguma dificuldade? E de repente, você pode fazer além da oração. Você pode de repente fazer uma visita a esse irmão. Você pode, por exemplo, ajudar esse irmão. De repente, se o problema dele é financeiro, ajudar esse irmão com uma ajuda financeira. De repente, esse irmão está passando por uma dificuldade até de comida. Ajudar esse irmão com a questão de comida. Ou de repente, simplesmente escutar aquilo que esse irmão tem para falar. O desabafo desse irmão. Meus irmãos, nós temos que ficar atentos a essas coisas. Eu tenho olhado para a juventude com um olhar muito preocupado, porque os jovens, eles têm tido muitos problemas, inclusive problemas emocionais, problemas ligados aí à própria emoção desses jovens, né? Sentimentos. E nós precisamos estar juntos, olhando, tentando enxergar um possível problema. E eu tenho conversado muito com os irmãos, que são os meus pais, que têm me ajudado na juventude. Nós precisamos atuar antes do problema. Nós temos que ter uma visão para tentar trabalhar antes que o problema aconteça. E aí o problema pode ser inúmeras coisas. Pode ser um jovem que está saindo da igreja, pode ser um jovem que está se envolvendo de repente com bebida, pode ser um jovem que está se envolvendo de repente até com droga. Pode ser vários problemas. Mas nós, como liderança, temos que tentar enxergar esses problemas ou trabalhar para que esses problemas não aconteçam. Vamos conseguir fazer isso sempre? Não, mas de repente, na grande maioria das vezes. Essa é a nossa visão, essa tem sido as nossas orações, né? Então, meus irmãos, vamos meditar nisso. Muitas das vezes, como eu já falei, a primeira reação numa tribulação é o desespero. Nós tendemos a entrar em desespero, mas vamos confiar no Senhor. Deus está contigo, Deus está segurando a sua mão.
Não importa a tribulação que você está passando, Deus é maior que toda e qualquer tribulação. Confia em Deus, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e no mais, ele vai fazer. Tenha fé que Deus vai te abençoar, tenha fé que Deus vai abrir aquela porta de emprego que você está precisando, tenha fé que Deus vai estar com você naquele momento de doença. Meus irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Eu sei que Deus é um Deus de milagre, que pode curar qualquer doença, mas nós temos que confiar em Deus. Às vezes, o desejo de Deus não é a cura. Infelizmente, né, a gente tem que ter essa visão. Infelizmente não, né? A gente, quando eu digo infelizmente, eu penso porque é triste às vezes a gente pensar dessa forma, né? Poxa, eu estou com um problema de saúde e eu oro a Deus e eu quero ser curado. Claro que eu quero ser curado. Mas isso não for da vontade de Deus, isso. Então, assim, é difícil, irmãos. É difícil. Mas o que vai fazer a diferença é o fato de estarmos na presença do Senhor. Eu, já partindo assim para a nossa conclusão, eu me lembrei aqui de uma história que eu ouvi de um pastor. Eu não me lembro agora ao certo em que momento que eu ouvi essa história, mas a história diz que o pastor ele queria ser pai. E aí ele orou a Deus e pediu a Deus um filho. E aí a esposa engravidou, teve ali uma gravidez um pouco conturbada, né, com um pouco de dificuldade. E aí, no dia, né, a criança nasceu, viveu durante algumas horas e depois veio a falecer. E aí, no hospital ainda, esse pastor, pai, abraçou essa criança e falou: Senhor, obrigado por o Senhor ter me abençoado e me deixado ser pai, mesmo que por algumas horas. Recebe agora o meu filho em teus braços. Então, irmãos, eu escutei essa história e isso, confesso para os irmãos, que ficou guardado no meu coração. Principalmente depois que eu tive os meus filhos. Meus irmãos, Deus é tremendo. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que cuida da nossa vida. Não importa por onde que você esteja andando, Deus está com você. E Ele vai te orientar. Se porventura você está se afastando dos caminhos do Senhor, se porventura você está desanimado, se porventura você está com dificuldade, não quer ir à igreja, não quer participar dos trabalhos, peça a Deus força e tome atitude, mude de postura. Não espere, por exemplo, que você tenha que passar por uma tribulação para que você volte para a presença do Senhor. Pense nisso, meu irmão. Meu desejo é que Deus possa estar abençoando você, abençoando a sua família, esteja colocando realmente no seu coração a vontade dEle. Como eu disse, né, somos pecadores, precisamos a todo momento estar nos policiando, né, pedindo a Deus que coloque no nosso coração a vontade dEle. Afaste do nosso caminho coisas que não pertencem ao Senhor. Antes de encerrar, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando a sua vida, para que Deus possa estar te ajudando nessa tribulação que porventura você está passando, nessa dificuldade que porventura você está passando. Tenha certeza que Deus está contigo e Ele vai te abençoar. Amantíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, e colocamos, Pai, a nossa vida diante do Teu altar. Sabemos, Pai, que não somos merecedores das Tuas bênçãos, mas sabemos também que o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus que vê o nosso íntimo, o nosso coração, é um Deus que vê o nosso desejo de não pecar, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, porventura, eu não sei, Senhor, a dificuldade que cada irmão tem passado, eu não sei os problemas que os irmãos têm enfrentado, mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com os irmãos nesta hora. Coloque a sua mão poderosa sobre a vida de cada irmão da tua igreja, jovem, adulto, criança. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, os adolescentes, todos de uma forma geral. Coloque a sua mão poderosa sobre a vida de cada irmão.
Porventura aquele irmão que está passando por uma dificuldade financeira, porventura aquele irmão que está passando por um problema familiar, um problema de saúde, um problema muitas vezes de mantimento, de alimento. Que o Senhor esteja com a mão poderosa sobre a vida desses irmãos, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, e acima de tudo o Teu cuidado. Nos ajude, Pai, como liderança, a estar ajudando esses irmãos, estar juntos com esses irmãos em oração e também dando o apoio material que esses irmãos porventura estão precisando. Ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida também. O Senhor sabe também as dificuldades que eu tenho tido, os problemas que eu tenho passado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza, Pai, que eu vou ser mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor, porque eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas. Ensina, Senhor, a minha vida a entender a Tua vontade, Pai. Ensina, Senhor, ensina-me a olhar com os Teus olhos, Pai, a entender os Teus ensinamentos, a entender os Teus caminhos. Nesta hora te agradecemos por essa oportunidade, entregamos a vida de cada irmão nas Tuas mãos. Entregamos também a vida da liderança da igreja, pastor Gerson, irmão Herto, os demais irmãos. Esteja com esses irmãos, Pai. Cuide deles e que eles possam continuar abençoando as nossas vidas. Muito obrigado por esse momento. Tudo isso que pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, meu desejo é que a palavra de Deus possa estar falando ao coração dos irmãos. Desculpe aí, de repente, um erro de português na hora da fala, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus é mais importante que tudo isso. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.